pode balançar, pode balançar, pode balançar, pode balançar. Saúde da gata. Olha aqui, chegando mais uma aula de geografia para você, aluno do 7º ano da nossa rede municipal de ensino. Chegou o rapaz do rostinho lindo para trazer aqui os conteúdos geográficos. Não seria diferente, né? Na Tara do Recife, nesse horário, em plena terça-feira. Olha aí, ó. O pessoal vai estar no YouTube, vai estar assistindo no dia que quiser, né? O negócio não tem tempo, não tem dia. Qualquer dia, qualquer hora, você pode assistir a gente lá e vai estar aqui acompanhado, Pokézinha, fazendo a interpretação de Libras, deixando a nossa aula mais acessível. Também estou aqui sendo assessorado por Isa, Joini, Davidson, Ana, um bocado de gente aí na produção, fica ali, aquele movimento aleatório, passou até Karen ali agora. Enfim, deixando a gente aqui prontinhos, arrumadinhos, para entrar aqui no ar e dialogar para você também, trazer os arrotos. Enfim, você assiste a gente aqui pela tela da TV Nova Nordeste, é o 22.4 passando em sua tela. Tem também o canal no YouTube, né? Você pesquisa aí o Educa Recife, tudo junto. Vai ter lá a playlist dentro do nosso canal do 7º ano. Aí você vai encontrar geografia, matemática, que passou agorinha, não foi? Vai ter história, vai ter português, inglês, enfim. Todas as disciplinas lá disponíveis para você assistir novamente. TV Nova Nordeste, YouTube, playlist 7º ano e também, mais importante de todos, o aplicativo do Educa Recife, em que você posiciona sempre, Juninho, a câmera do celular para o QR Code que entra na tela, né? Aqui, ó. Olha aí o QR Code chegando na sua tela. Para você ter na palma da sua mão, não vai consumir o pacote de dados do seu celular, é totalmente grátis. E você interage com a nossa aula pelo sorriso, você já ouviu, é o professor Luciano que está ali com o Educa Recife aberto. Olha lá, professor Luciano. Bora lá, Juninho, professor Luciano. Vamos lá, Juninho, professor Luciano. Bora lá, Juninho. Chegou! E aí, pessoal, tudo bom? Então, a gente está aqui com o professor Gilson para mais uma aula de geografia. Como eu digo, eu aprendo bastante com as aulas do professor, então estamos aqui no chat. Qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês joguem aqui. Que pelo que eu já aprendi de geografia, se eu souber, eu mesmo respondo, professor. Se não, eu jogo a bomba aí pro senhor desarmar, beleza? Tamo então, junto. vamos embora. Deixa eu pegar aqui um abraço, quem me pediu. Só vou pegar aqui o nome da pessoa correta, que é para dar o crédito de uma forma correta. Foi justamente cadê ela? Mandou o abraço. Eu perdi, foi a menina que mandou o abraço. Enfim, daqui para o final da aula eu acho que eu encontro, mas se eu não me engano foi Débora, estudante da nossa rede municipal, do 7º ano. Ela que é lá daquele altozinho, que fica lá perto do Arruda, justamente, que teve até lá o rapaz lá do alto-falante, aquele discozinho antiguinho. O Juninho conhece, né? Nosso queridíssimo canibal, Alto Zé do Pinho. Acho que se eu não me engano é Débora o nome dela, tá lá assistindo a gente. Coraçãozinho pra você, enfim, se eu encontrar aqui até o final da aula o nome correto dela, aí eu repasso pra você. Vamos falar sobre o que é a nossa aula de hoje? As desigualdades socioespaciais. A gente já inicia a tela, joga na tela aí, Juninho, a imagem para o pessoal ver, que é justamente aqui duas divisões regionais. A gente tem aquelas divisões regionais no nosso território brasileiro e na tela aí você vê aí, é marcado aí, próxima à quezinha que ela acabou de apontar, a região que sudeste. Do outro lado da tela, já lá no finalzinho, tá vendo lá só, marcado os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, nós já estamos ali na região sul do país. Mas, dentro do processo, né, de formação territorial,
antes da gente chegar nessa composição atual que nós temos, passamos aí por várias modelagens, né? Os territórios brasileiros foram muito modificados, alguns outros sendo agregados, outros sendo ali substituídos, uma região perdendo, agregando outra, enfim, passou por várias modificações. Mas dentro daquilo que a gente chama, né, da formação territorial, né, daqueles dos ciclos econômicos que passamos, não, nós temos aí 5 séculos fechados, né? Tem ali o 16, 17, 18, 19, 20, até chegar no 21. Quando a gente pega lá atrás, no século 16, a gente vai ter o quê? O surgimento lá, o auge do açúcar. Partiu para o século 17, a gente vai ter o quê? O declínio desse açúcar. Agora sim, é Cleito pai e Cleito filho, viu? Menino na minha frente, agora fiquei alegre demais. Cleito pai e Cleito filho, é nóis! Uhul! Então, ó, século 16, auge do açúcar. 17, então nós temos o quê? O declínio desse açúcar. Partir para o 18, já vamos ter o quê? Questão de ouro, mineração. Partiu para o século 19, nós vamos ter o quê? O auge do açúcar, até chegar no século 20, com esse declínio do açúcar, passando aí por esses 5 séculos fechados, a questão econômica do nosso território. Mas aí lá atrás, né, quando chegam aqui os europeus no nosso território, na nossa região nordestina, onde hoje nós temos a atual zona da mata, começa aquele processo de exploração. Se é colônia, é exploração. Não tem nada negócio de vir aqui para deixar bonito e organizado. Não, eles vêm aqui para o quê? Explorar. E aí começa a explorar o quê? Pau-brasil. Eles gostam tanto do pau-brasil que vão querer sentar na cana os seus investimentos. Agora, os olhos também vai ser pautado naquela produção de açúcar. Então, nós temos o quê? Ó, pau-brasil, né? A questão da tinta, né? O pingente, que isso é aquela tonalidade vermelha do pau-brasil. A madeira, né? Com bastante lucro, né? Bastante negociável pelos europeus. Tem a produção açucareira, mas enfim, não vamos entrar aqui nesses métodos. Já tivemos uma aula que falava especificamente sobre a produção açucareira, sobre o ciclo do pau-brasil. Mas enfim, começou aí, nessa região nordestina, ali os principais olhares, as principais atividades econômicas do país. Quando começa a entrar um pouco mais para a região hoje, que é o nosso norte, né? Aí já vem o que? Extração da madeira, aí já vem o que? A produção do látex. Também teve ali naquela região do Recôncavo Baiano, chegando ali em Salvador, a produção de cacau. Mas aí, ao passar dos anos, num fenômenozinho que a gente vai chamar de gravidade econômica, esses ciclos vão se alterando. Aí vai surgir aí o que? O ciclo do ouro, a mineração, estado de Minas Gerais, aquela região ali do sudeste brasileiro. Aí vem a produção de café, o que é o Vale do Paraíba, né? A terra roxa, bastante fértil, produtividade alta de café naquela região. Então aquilo que era pautado mais em cima, né, puxando para o norte, nordeste do nosso país, começa a descer para essa região mais central. Não foi diferente, onde em 1763, onde a capital era Salvador, passou a ser em Rio de Janeiro. Então, ou seja, gravidade econômica começou o quê? A descer aqui mais para essa região central do país. Aí o que é que ocorre com isso? Maiores investimentos, isenções do governo, é uma região agora mais produtiva, né? É o ouro, é a mineração, então, ou seja, bastante atrativa para as pessoas, bastante atrativa para a questão industrial, fazendo com que essas regiões aqui de baixo, especialmente a região sudeste, viesse ter aí esse crescimento econômico, a se desenvolver em relação às demais. Aí tem aqui a questão, ó, da construção de Brasília. Se o pessoal chegou aqui, os europeus, ocupando principalmente essa faixa mais
litorânea, né? Você se lembra que a gente falou sobre isso na aula de Mata Atlântica, né? Ocupando essa faixa mais litorânea, as cidades mais litorâneas. Aí vem o quem? Juscelino Kubitschek. E vai fazer o quê? Projetar Brasília, professor Luciano. Vamos construir agora Brasília. Aí Exatamente. começa o que agora? A desenvolver a região mais central, ali, que a gente chama hoje de centro-oeste brasileiro. Aí se vai construir Brasília, aí vai vir o quê? Construções de estradas, professor Luciano. Aí começa o quê? Ser uma região atrativa, porque vai gerar muito emprego. Foi nessa época aí, professor Luciano, que o nosso país teve uma média ali do nosso PIB, né, da nossa produção, 8%, professor. Elevou bastante a produção econômica do nosso território. E tem uma questão aí, né, que vale lembrar, né, que Brasília, ela contou com a participação de muitos nordestinos, né, na sua Isso. construção. Exato. Se eu não estiver enganado, existia até um termo, né, para esse pessoal, eram os candangos, né, que foram os camaradas que participaram da construção de Brasília. E Brasília, ela é uma cidade toda projetada, Bem certo? planejada, Uma cidade isso. semelhante à qual a Copa do Mundo aí é o Catar, né? Catar, isso. Ali, na realidade, é Dubai, né? Dubai. A região de Dubai, no Catar, que é uma isso. região toda planejada. Até as fontes de água, né, as lagoas, tudo aquilo ali é artificial, que foi tudo projetado. E daí a gente já tira também o seguinte, né, a quantidade de dinheiro, né, que o pessoal tem ali para investir e criar uma cidade, né, toda planejada, toda projetada. Então Brasília, ela foi importante aí, como o professor Gilson falou, porque ela vai contribuir para um processo de não somente de urbanização, mas de povoamento mesmo daquela região, né, mais para o interior do Brasil, região centro-oeste, né, região que a gente conhece hoje como região centro-oeste. Então vai ser muito importante isso aí. E o Juscelino, Kubitschek, o JK, exatamente, né, ele vai ter uma participação muito importante nesse processo. Exatamente. Gerando emprego, renda, virando aí os olhos econômicos para aquela região. Aí o Nordeste, como ficou nessa situação, se a gente teve aquela gravidade econômica, nós temos aqui o quê? Uma estagnação, como está escrito ali no seu slide. Jogando na tela aí, o slide na tela, olha aí, ó. Justamente atrelado ao quê? Ao declínio da agroindústria açucareira, onde nós tínhamos ali uma grande concentração das propriedades fundiárias, que é justamente o que? Os latifúndios. Se você não se lembra do que é o latifúndio, vai ficar agora na sua mente uma grande quantidade de terra concentrada na mão de uma única pessoa e várias pessoas ali sendo subordinadas àquela pessoa, produzindo para o patrãozinho lá lucrar. Aí quando é que a gente começa a ter aqui uma viradinha de chave? É justamente quando chegam o quê? Ó? Empresas estatais no nosso território nordestino. Olha o que está escrito ali, ó. O governo federal concedia financiamentos públicos e incentivos fiscais para que essas empresas vinham a ser o quê? Ó, instaladas na nossa região. Uma bem famosa que veio trazer aqui dessa viradinha de chave, né, no desenvolvimento econômico do nosso Nordeste, foi justamente o que? A nossa superintendência, né, a nossa lá, Sudene, né, exatamente, visando aí desenvolver economicamente, né, dessa viradinha de chave no Nordeste, né, acompanhar aquele processo de industrialização que o país vinha passando. Em 2001, foi extinta a Sudene, foi com o nosso queridíssimo Fernando Henrique Cardoso, FHC. Mas aí no ano de 2003, o professor Luciano voltou de novo no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, voltou mais uma vez a Sudene. Então, ou seja, começou a incentivar, né? Vamos pegar aqui uma empresa, para você vir aqui agora, Junito, que tem uma empresa, para você vir aqui se desenvolver na minha região aqui,
você vai ter incentivo, viu? Você vai passar 20 ou até 30 anos sem pagar aqui impostos. Você vai estar aqui instalado e vai trazer o desenvolvimento para a minha região. Então, seja, vai ficar uma boa para tu, Juninho? Imagina, tu passar aí 20, 30 anos sem pagar imposto ali, instalado naquela região, fica legal, não fica? Então, seja, começou a atrair esse tipo de indústria para a região, para trazer o quê? O crescimento econômico do Nordeste. Meu professor, por que o senhor falou tanto disso aqui na nossa aula de hoje? Falou dos ciclos econômicos, falou aí de região Sudeste, região Sul, investimento daqui, investimento dali, falou até da construção de Brasília. Mas por quê? Porque a gente está falando aqui de o quê? De desigualdades espaciais. E a gente vê que no nosso país, tendo aí essas dimensões continentais, os espaços eles não vão ser iguais. As regiões elas não vão ser iguais. Elas não se desenvolveram de uma forma igual. Não foi um padrão passando por cada região. Os ciclos econômicos eles não foram iguais. Tudo isso proporcionou o quê? Diferenças, então, ou seja, o espaço ele não estava ali sendo homogêneo, uma coisa bem heterogênea. E aí, quando a gente tem os desenvolvimentos de grandes cidades, como o professor Luciano alertou, você teve a construção de Brasília, chamou muito o quê? O povo nordestino para trabalhar lá. E aí esse fenômeno faz nos remeter àqueles chamados em processo de êxodo rural. Então, se o trabalhador está saindo do campo para ir trabalhar numa grande cidade, visando ali, na maioria das vezes, melhorar a sua condição de vida, quando ele não consegue se desenvolver naquele grande centro urbano, ele vai morar o quê? À margem daquele grande centro urbano, que antigamente a gente chamava de favelas, as favelizações, né? Eles vão ficar aí o quê? À margem desse grande centro urbano, formando aí essas chamadas periferias metropolitanas. E aí vem muito atrelado a essas situações alguns problemas sociais e espaciais. Se não encontrou um lugar adequado dentro do grande centro urbano para se criar lá sua residência, se instalar naquela região, começar a crescer por ali, vai procurar uma área à margem. Muitas vezes essas áreas são o quê? Em encostas, morros. E aí são feitas ali estruturas em um local que não é adaptado a esse tipo de construções. E aí, se não houver um manejo, um controlezinho, tá vendo ali o muro de arrimo que está ali ó, segurando aquela barreirazinha ali para aquelas residências não venha ceder com o processo do aumento da pluviosidade, aumento pluviométrico, então, ou seja, já faz nos remeter a um problema socioespacial. Então, ou seja, se as pessoas estão ali porque faltou o quê? Um espaço adequado para que ela vá lá se localizar. Faltou o quê? Políticas públicas voltadas àquela população para que ela pudesse ali se instaurar naquele local. Se está faltando espaço, faltando moradia, também falta muitas vezes o que? Questões de saneamento básico. Olha na imagem aí, Juninho, a gente vê uma rua que ela já é desprovida de calçamento. Você vê, joga na tela aí, Juninho, o pessoal vê aí, ó. Você vê que é uma rua que não tem o calçamento, ele pode ser paralelepípedo, pode ser um asfalto, enfim. Você vê que é uma rua de barro, onde você não tem nenhuma comunidade, né? Você vê crianças ali, andando de bicicleta, tá o senhorzinho ali olhando, mas no meio você percebe que nós temos aí o esgoto de determinadas casas, de determinadas residências, né? Passando ali naquela rua, você vê também o descarte de resíduos sólidos feito ali, que já faz o que? Nos remeter à questão de falta de saneamento básico. Essas pessoas não estão sendo aí assistidas pelo o saneamento básico. Isso aí vai gerar o quê? Gera transtornos de deslocamento e gera. Imagina o cidadão está aí, como é que ele vai passar com o seu carrinho? Está vendo o carro lá no final da rua? Imagina aquele carro para passar por aí.
Essa situação também pode gerar doenças? Claro que pode, né? Pode gerar dengue, leptospirose, né? Você pisando naquela água pode estar contaminada. Enfim, é uma série de problemas atreladas a uma mesma situação. Passou aqui, ó, também outra questão que é bem comum de ter no grande centro urbano. Se as pessoas estão ali residindo, se a gente tem um aumento populacional, elas vão ter que se deslocar naquele espaço. E aí, muitas vezes, as avenidas, elas não vão mais suportar a quantidade de pessoas que precisam passar por ali. Então, ou seja, a gente vai ter um aumento de veículos, um aumento do número de pessoas utilizando o transporte público. Olha só, joga na tela aí, Juninho, para o pessoal ver a imagem, né? É bem comum a gente ter aqui nos horários de pico cenas como essa, professor Luciano. É o metrô daquele jeito ali, é o ônibus também daquele jeito ali, né? Por que acontece isso? O serviço de transporte público não está mais aguentando suportar a demanda populacional que é dependente desse serviço. Então, ou seja, se chega muita gente em determinado local e aí começa, pronto, chego eu de 6 horas, bateu 6h01, chegou o professor Luciano, bateu 6h02, chegou Kezinha, bateu 6h03, chegou Juninho, 6h04, Isa, 6h05 chegou logo de 2, chegou Adriana e Vivi. Então, ou seja, já começou a aglomerar o número de pessoas ali e não passou o transporte público. Aí quando vem, todos nós atrasados para chegar aqui na EMAD, tem que pegar o ônibus. Então, ou seja, superlotação. E aí isso também vai gerar o quê? Estresse, desgaste. Enfim, é uma série de problemas atrelados a isso. Então você vê, ó, falta de saneamento básico, falta de políticas públicas para o desenvolvimento de moradias, falta também aqui de organização no transporte, aqui ó, interferindo naquele direito de você ir e vir, pode ser para o trabalho, pode ser para a escola. Então, ou seja, são uma série de problemas dentro dessas questões socioespaciais. Mas se a gente fala de desigualdade, Juninho, você vê aí na tela, que já está aí, né, atrelado a uma questão de separação, negação. Se é desigual, não é igual. Se é socioespacial, vai se referir ao quê? Ó? A classes, grupos sociais e aos espaços que essas classes vão estar ali, esses grupos, ocupando. A paisagem, como vocês sabem, né, vai ser tudo aquilo que a gente pode identificar através dos nossos sentidos, né? Não se limita apenas à visão, e essas paisagens podem se modificar ao longo dos anos, tanto de uma forma natural, como também por uma ação nossa, né? As nossas ações humanas. Aí você vê aqui nessa imagem, né, alguns conjuntos de bairros, né? O bairro que já é aí um conceito que não é muito amarrado, né? Você pode ter bairro de vários tipos, pode ser um bairro residencial, pode ser um bairro mais comercial, aquele bairro mais industrial, mas enfim, você vê que essa imagem aqui vai nos remeter a questões de desigualdades. E para a gente encerrar hoje, quais são essas causas e fatores responsáveis por isso? A falta de acesso a uma educação de qualidade, a um sistema de saúde de qualidade, né? Não é porque você vai ter uma condição financeira que pode pagar um sistema de saúde privado que você vai ter que ter uma melhor qualidade do que aquele sistema público que vai estar assistindo ali as outras pessoas, né? O sistema público tem que estar ali em dias, atendendo às necessidades da população, as questões de salário, né? As diferenças de salários, as faltas de políticas públicas adequadas e também a má distribuição e concentração, distribuição de renda e concentração de poder. Isa até riu agora, porque quase que era pego de surpresa. Quase que era pego disso. Então, o professor Luciano ali já vai se despedindo. Tchau, tchau, pessoal. Aí, ó, aula show aí, a gente aprende bastante aí. Tamo junto. Tem que pensar aí na hora da saída, né, professor? Para não pegar o metrô e o ônibus tão lotado assim, porque
Tem que pegar aqui Muito no horáriozinho. lotado, vai Fora embora do o pico. Perfume, né? Vai. Tchau, pessoal. E eu que chego perfumando todos os lugares que eu passo. Olha. Ai, Juninho, ai, Isa, Kezinha. Olha aí, ó, ficou azul, é porque encerrou a nossa aula. Um beijo do rostinho lindo, até o próximo encontro, pessoal. Deu tela azul. Entrou até os negócios esquisitos aqui agora, que não sei lá.